Bom dia a todo mundo, gente. Vamos reiniciar nossas atividades com a redação. E como nós estávamos falando já nas aulas anteriores, aqui do Instituto, redação não é um bicho de 7 cabeças, né? Pode ser de 5, porque nós temos 5 competências, mas nós vamos derrubar cada uma delas. Pessoal, hoje nós vamos continuar falando, na verdade, sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais na introdução e no desenvolvimento. Então, pega aí o teu caderno, pega aí a tua caneta, para ir fazendo as anotações para aquilo que a gente vai falar com vocês hoje, tá bom? Primeiro, nós vamos falar sobre a questão da introdução. Gente, sempre temos que focar nisso daqui, porque é o início da nossa estrutura textual, certo? É o início da nossa estrutura. Vamos aqui para o slide, que eu vou explicar para vocês como é que funciona a introdução, tá? Verifique, nós perguntamos para você, o que é a introdução? A introdução, ela é a parte inicial do teu texto, que ela te diz o seguinte, olha, é o espaço de apresentação das nossas ideias, né? A introdução, ela é o espaço de apresentação de nossas ideias. É nela que nós vamos mostrar aos leitores a interpretação que nós fazemos do tema e as relações que estabelecemos e nos fizerem defender o nosso ponto de vista. Agora, vem para cá de novo. Olha só. Então, a nossa introdução, ela é um espaço da apresentação das tuas informações, tá? Ela é um espaço de apresentação. É na introdução que você vai apresentar, se você entendeu ou se você não conseguiu entender a proposta temática. Então, a introdução, ela é ponto-chave para que nós possamos desenvolver mais lá na frente as informações do texto, tá? Então, ela é um espaço de apresentação. Não é ainda para se argumentar nada, tá? Porque tem muitos alunos que às vezes já querem logo de início já pegar ali alguns argumentos e tentar desenvolver já na introdução. Não, a introdução ela só é um espaço de apresentação, tá? É onde você vai colocar ali o início das suas ideias. Por exemplo, a tua tese, o teu ponto de vista sobre a temática pedida lá na prova, tá? E a introdução, gente, nós podemos dividir, estruturar a introdução em duas partes, tá? Vamos continuar aqui no slide que eu vou mostrar para vocês essas duas partes que nós podemos organizar a introdução. Acompanhe aí, ó. A introdução, ela pode ser estruturada de duas partes, aonde nós vamos ter o que nós vamos chamar de apresentação do tema, e a outra parte é a declaração da tese, tá? E a declaração da tese, ela também pode ser de duas formas. Uma chamada analítica e a outra chamada declarativa, tá? Vamos lá, acompanhe aqui comigo agora no quadro, gente. Nós temos duas formas, duas estruturas de nós organizarmos a introdução, tá? A introdução, ela pode ser apresentada para você de duas formas. A partir de uma forma que nós vamos chamar de apresentação do tema, tá? A apresentação do tema, ela tem que ser, como nós já falamos nas nossas aulas anteriores aqui com vocês, quando também estávamos falando ainda sobre essa estrutura do texto, é que você vai ter que contextualizar, tá? É a parte onde nós vamos contextualizar a temática. Como é feita essa contextualização? Essa contextualização ela pode ser feita de várias formas, que daqui a pouco nós vamos comentar como é que podem ser essas formas, tá? E, além da apresentação do tema, nós temos a declaração da tese, tá? E esta tese, como nós estamos vendo, como vocês viram aí no slide, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser sintética e analítica. Como é que acontece cada uma delas? Olha só. A apresentação da tese, a declaração da tese de forma sintética, você declara a tese, mas ainda não mostra os argumentos. A tua introdução ela vai só até
a tua tese, só até a tua opinião, até o teu ponto de vista. Então, você vai contextualizar, apresentando a temática, isso é fundamental. E depois você vai declarar a tese, que pode ser de forma sintética, onde você coloca até somente até a sua tese, somente até a sua opinião. E ela pode ser feita também de forma analítica. Ou seja, além de apresentar a tese, você também já vai mostrar quais são os argumentos que você vai ter que desenvolver lá na segunda parte, né? Quais são os argumentos que você vai utilizar para defender essa tese, para defender esse ponto de vista. Então, nós temos, olha só, a apresentação do tema, isso é importante, e a declaração da tese. Só lembrando que a apresentação do tema, ela é contextualizada. Você tem que contextualizar, tá? E a declaração da tese de forma sintética ou analítica, certo? Vou mostrar para vocês agora aqui as duas formas que funciona a analítica e a sintética. Acompanhe aqui no slide que nós vamos verificar como é que funciona cada uma delas. Olha só. A forma sintética é a forma declarativa, né? Você vai apenas dizer, né? Você vai apresentar o tema, vai contextualizar e vai dizer a sua tese. Você vai dizer a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito disso daí. Acompanhe aqui uma redação, que ela foi nota 1000. Isso é a introdução de uma redação nota 1000, de 2018, tá? Aonde a temática era sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, essa foi a proposta de 2018, e esta candidata tirou nota 1000, e ela diz o seguinte na sua introdução: o mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Então, até aqui ela está contextualizando, não é, a temática. A temática é sobre a manipulação dos usuários, né, do comportamento dos usuários pelo controle de dados pela internet. Ela está contextualizando, ela falou sobre a revolução industrial, tá? Ela falou do processo de industrialização que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e dos controles de dados, e aí ela segue na sua informação. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. E, novamente, ela faz uma contextualização a partir de um fato histórico. E ela vem com a tese dela, ela vem com a opinião dela, dizendo: com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribuiu com a manipulação do comportamental dos usuários. Tá? Então, vamos novamente aqui para o quadro. Gente, olha só. Essa tese que vocês acabaram de ler aí, ela é a sintética. Tá? Ela é a sintética, ou seja, ela só foi até a sua tese, somente até aonde era a sua opinião. Ela não colocou na sequência os argumentos que ela vai trabalhar a respeito desta tese. Ela não vai ainda expor na sintética, ela não vai expor ainda quais são os argumentos que ela vai usar para desenvolver, para defender o ponto de vista dela. Então, ela foi até aí. Ela foi até aí. Então, até aí eu tenho a tese, a declaração da tese, a declaração da temática, a contextualização. Perfeita essa introdução. Tá? Vamos continuar aqui na segunda analítica. Acompanha de novo aqui no slide. Olha só. Já a analítica, ela diz o seguinte: o mundo conheceu, né, e nós já lemos essa parte todinha, a introdução dela, né, e aí ela vai até ali, manipulação com o efeito, a má utilização dessas tecnologias contribuiu com a manipulação comportamental dos usuários. Então, até aí seria a analítica, mas ela já vai aqui apresentar os seus argumentos, ela vai dizer que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Tá? Voltando para cá, gente, para o quadro. Olha só. Perceba o seguinte aí. Nessa introdução, eu separei para vocês, essa é a introdução completa dela, lá no seu texto. Tá? Isso daí é a introdução dela completa, no caso a analítica. Tá? Só lembrando aqui também para vocês,
uma informação, o INEP, ele disponibilizou para vocês um material inédito. Tá? É um material muito idêntico, eu diria que 90% idêntico ao que nós, corretores, utilizamos no nosso treinamento quando estamos fazendo a correção, quando estamos treinando para fazer a correção. Então, vá lá no site do INEP, tá? E baixem esses materiais. Tá? É tudo o que você precisa saber sobre a correção das redações, tem as grades específicas, competência por competência. Tá? Então, dê uma olhada lá no site do INEP e baixe esse material, que isso é importante para vocês. Tá? Então, vamos voltar para cá, gente, para o quadro. Olha só. Então, eu mostrei para vocês aí, né, a introdução dessa candidata. Ela alcançou nota 1000. Por quê? Ela fez tudo aquilo que você precisa fazer na introdução. O que foi que ela fez? Ela contextualizou a temática, tá? Ela contextualizou a temática, ela fez a contextualização. Essa contextualização, ela apresentou a temática. Isso é importante, tá? Professor, tem que falar de novo da temática? Tem, tá? Quando você lê a temática, a frase temática lá, você precisa usar o vocabulário dessa proposta. Isso mostra que você compreendeu, de fato, você compreendeu ali a temática. Então, você precisa mostrar para o corretor, você precisa mostrar para o cara que está lendo e corrigindo lá o teu texto, que você compreendeu a temática. Como é que você vai fazer isso? Apresentando o tema novamente, tá? Apresentando novamente o tema de forma contextualizada, como ela fez. Ela falou da Revolução Industrial, ela falou da Era Vargas, então ela pegou toda uma contextualização para apresentar o tema. O que foi que ela fez em seguida? Logo na sequência, o que foi que ela fez? Ela declarou a tese. Ela declarou a tese dela. Tá? Ela declarou a tese dela. A tese dela diz: com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribuiu para a manipulação comportamental dos usuários. Então, ela está dizendo que essa manipulação aí desses dados foi feita de modo errado, equivocado, porque permitiu que grandes empresas, depois a gente vai ver isso no desenvolvimento dela, fez com que manipulasse o comportamento das pessoas. E logo na sequência, ela também apresentou os seus argumentos para poder defender o ponto de vista dela. Quais os argumentos ela utilizou? Ela diz lá: usuários desenvolver-se não só devido à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Então ela está usando os dois argumentos. Ela vai falar sobre a falta de informação e ela vai falar sobre a negligência do governo. Então ela está aí, olha só, apresentando quais são os dois argumentos que ela vai usar para poder defender o ponto de vista dela, a opinião dela. Não vamos nos esquecer que isso aqui, gente, a tese, ela é a tua opinião sobre a temática. Beleza? Certo? Então, olha só. Apresentar o tema de forma contextualizada, declarar a tese e mostrar os argumentos. Você pode até fazer até aqui, ó, na forma sintética, declarar a tese. Professor, se você não quiser colocar logo os argumentos, deixar como um coringa, né? Como você não diz assim, deixar um coringa. Ou fazer um elemento surpresa. Pode ser? Pode. Você pode deixar ela de forma sintética. Professor, mas aí se eu já quiser mostrar para o corretor lá quais são os meus argumentos, eu posso fazer isso? Pode. Aí você vai fazer a introdução de forma analítica. Você declara a tese e já apresenta os argumentos. E aí você pode até fechar também essa tua introdução com frases de efeito. O que são essas frases de efeito? É quando você diz, ó, ela poderia ter usado essa frase de efeito. Isso daqui é apenas um complemento. Não é obrigatório aparecer na tua introdução. É apenas um complemento, uma informação a mais. Tá? O que precisa aparecer é a apresentação do tema e a tua tese. E dependendo do teu estilo de escrita, né, da tua intenção ali, você pode logo apresentar os argumentos. Isso aí é fundamental também. Tá? E pode finalizar essa parte introdutória com uma frase de efeito. Ela vai até aqui, ó, negligência governamental. Fechou o argumento dela.
E ela poderia usar uma frase de efeito, dizendo, por exemplo, então faz-se necessário a mudança desse cenário a partir de algumas medidas que veremos a seguir. Tá? Fechou. Frase de efeito. Portanto, percebemos que é necessário que haja mudança desse cenário. Pronto, ela joga uma frase de efeito. Você está entendendo aí? Qualquer coisa sinaliza aí que nós vamos tirando as dúvidas. Tá? Então, só para a gente fechar essa ideia. Introdução, a apresentação do tema contextualizado, declaração da tese, tá? Que ela pode ser analítica, quando você aprende os argumentos, e ela pode ser sintética, quando você apenas vai até a tese. Perfeito? Tranquilo aí. Vamos dar continuidade aqui no slide, que eu vou mostrar mais informações para vocês. Olha só. Nós já vimos aqui a tese analítica e a tese sintética. Olha como é que funciona a apresentação do tema. A apresentação do tema ela pode ser feita de forma em que você use a coletânea de textos, que é a coletânea dos textos motivadores. Você pode fazer de forma apresentando dados estatísticos, comparação, e essa comparação pode ser geográfica, história, literária, cinematográfica, televisiva, mas sempre abordando a realidade brasileira. Sempre abordando a realidade brasileira. Tá? Citação, quando você mostra principalmente os argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? É quando você lança mão de um argumento, de uma citação, por exemplo, de um cientista, um sociólogo, um biólogo, um físico, um matemático e assim por diante. Tá? A contextualização, que nós já falamos, e uma alusão histórica, como a candidata fez, apresentando não só a Revolução Industrial, como também a Era Vargas. Mas aí, existem duas observações para nós fecharmos essa apresentação do tema. A primeira delas, você precisa distribuir as informações selecionadas, tá? E você precisa entender que o texto, ele é cíclico. O que isso quer dizer? Vamos voltar para cá para o quadro, gente. O que isso quer dizer? É que o texto, ele é cíclico. Então, você pode fazer a apresentação, realizar a sua introdução, apresentando todos esses elementos que nós vimos aí, tá? Dados estatísticos, alusão histórica, você pode pegar aí argumentos de autoridade, você pode fazer comparação geográfica, ou seja, comparar países, né? Só lembrando que, quando você for fazer essas comparações, é importantíssimo você ressaltar que o que você vai analisar, logo em seguida, nessa comparação, é a realidade brasileira. Então, você pode até pegar, digamos assim, uma situação sobre uma polêmica, por exemplo, pena de morte no Brasil. Verificar como é que outros países lidam com essa história da pena de morte. Por exemplo, na Índia, nos Estados Unidos, alguns países europeus, assim por diante. Como é que eles lidam com isso daí? E depois contextualizar com a realidade brasileira. Tá? Você pode pegar, por exemplo, o sistema educacional, né, brasileiro. Você pode pegar, fazer um comparativo com a situação educacional, por exemplo, no Japão. Fazer um comparativo, mas sempre trazer para a realidade brasileira. Tá? Você pode pegar, fazer um comparativo de ficção, como assim? Pegar um resumo literário de uma história literária, um romance, um conto. Você pode pegar cinematográfico, ou seja, pegar um filme, uma série de televisão. Só que toda vez que você for fazer isso, sempre tem que contextualizar para a realidade. Tá? Então, se você utilizar, por exemplo, um filme, você sempre tem que mostrar, por meio de expressões, que a realidade é uma coisa e a ficção é outra. Então, quando você for fazer esse comparativo, tem que deixar isso muito bem claro, que você entende isso. Tá? Que expressões eu vou usar? Por exemplo, não longe da realidade, ou não longe da ficção. Tá? Paralelo a isso, a essa história,
Então, você vai utilizando sempre mecanismos linguísticos, que são essas expressões, para poder definir o que é ficção e o que é realidade. Tá? Importantíssimo isso daí. Então, aí você pode utilizar alusões históricas, como nós lemos nessa introdução dessa candidata. Ela falou sobre a Revolução Industrial, ela falou sobre a Era Vargas, tá? E depois contextualizou tudo para os dias atuais. Agora, olha só. Como nós falamos lá, apareceu na informação para você no slide. Você precisa distribuir todas essas informações. Tá? Te lembra que a competência 3, ela diz que você tem que selecionar, você tem que organizar, né? Todas essas informações. Então, selecionar, né? Organizar é você distribuir essas informações. Perfeito? E outra coisa que a observação diz lá no slide que nós vimos, é que o texto ele é cíclico. Ou seja, o texto ele é um ciclo. Introdução, desenvolvimento e a tua conclusão, que você fecha com a tua proposta de intervenção. E o que é um texto cíclico? É quando as informações que você disse aqui na introdução, elas vão ser retomadas no desenvolvimento e logo em seguida, elas também vão ser retomadas lá na conclusão com a tua proposta. Então, tudo que você declarou aqui, tudo que você disse aqui, ele vai ter que se repetir nas outras partes. Professor, mas isso não é redundância? Isso não é ser prolixo? Não. Eu vou já te mostrar como é que funciona isso daí, tá? O texto, ele é cíclico. Você sempre vai fazer esse jogo de retomar uma informação que você disse antes e apresentar ideias novas. É isso que nós chamamos de cadência, é isso que nós chamamos de progressão textual. É quando o texto ele vai progredindo, você retoma o que disse e apresenta ideias novas. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir aqui no slide que eu vou te mostrar mais algumas informações. Olha só. Então, o texto ele é cíclico, certo? Vamos aqui para o slide. Vamos aqui para o slide que eu vou te mostrar essas informações. Como é que eu vou desenvolver tudo aquilo que eu apresentei na introdução? Olha só, então vamos partir agora para a parte do desenvolvimento. Então, lá na introdução, eu já apresentei, já contextualizei, já mostrei meus argumentos. E como é que eu vou desenvolver tudo isso agora? Gente, o teu desenvolvimento, ele é tudo aquilo que foi levantado lá na introdução. Ele vai ter que ser discutido aqui no desenvolvimento. Tá? A dica é que você reserve pelo menos 2 parágrafos para que todos os dados e referências fiquem claras para o leitor. Tá? Desenvolver a ideia diferente, uma ideia diferente para cada parágrafo. Ou seja, olha só, como eu falei para vocês, o texto cíclico, ele sempre vai se pautar numa relação textual. Essa relação textual, ela tem que ser uma relação textual com a introdução e entre eles mesmos. Tá? Vamos aqui para o quadro que eu vou te explicar melhor como é que funciona isso daí. Então, ele está te dizendo aí que o desenvolvimento, ele é a parte onde tudo aquilo que você apresentou na introdução, tudo aquilo que você apresentou na introdução, você vai desenvolver agora. De que forma? Você vai apresentar novamente a tua tese, a tua opinião, e vai apresentar agora as ideias novas. Então, lembre que lá na introdução você só apresentou. Lembra o primeiro argumento que a candidata colocou lá? Falta de informação. Falta de informação da população. Então, a partir desse momento, ela vai iniciar o desenvolvimento dessas informações falando sobre isso. Ou seja, é aqui nessa parte da do desenvolvimento que você vai colocar todas as informações que você selecionou e agora você vai organizar na parte do desenvolvimento. Tá?
E lá, quando nós lemos no slide, te disse que você pelo menos tem que apresentar 2 parágrafos. E para cada parágrafo, ideias diferentes. Então, é aquilo que nós já comentamos nas nossas aulas. O ideal é que nessa organização do teu texto, nessa estrutura do teu texto dissertativo argumentativo, você tenha apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque no máximo você apresenta 2 argumentos lá na introdução. Vocês lembram dos argumentos que ela apresentou na introdução? Ela falou sobre a falta de informação da população e ela falou sobre a negligência governamental. Tá? E são esses 2 argumentos que ela vai desenvolver. Então, para cada um dos parágrafos de desenvolvimento, ela vai falar sobre uma dessas coisas. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre a falta de informação populacional. O segundo parágrafo de desenvolvimento, ela vai falar sobre a negligência do governo, governamental. Tá? Professor, mas aí se eu quiser colocar 3 argumentos, eu posso? Pode dentro de um limite, porque não se esqueça que você tem 30 linhas para desenvolver toda a tua teoria, desenvolver todo o teu argumento, desenvolver toda a tua opinião. Então, se você se perder, porque assim, o desenvolvimento ela é a maior parte do teu texto. Eu diria que é 70% da parte do teu texto. Então, quanto maior o desenvolvimento, mais chance de você cometer equívocos em todas as competências. Então, o ideal sempre vão ser 2 parágrafos. Se você quiser fazer 3, aí é por tua conta e risco. Você pode fazer, tranquilamente. Professor, eu posso fazer 4? Aí é um tiro no pé. Aí é pedir para, de repente, não ter uma boa nota, não ter uma boa média. Porque você apresentar 4 parágrafos de desenvolvimento, aonde que você vai achar espaço para concluir? Onde é que você vai achar espaço para colocar a tua proposta? Então, isso é muito perigoso. A dica é 2 parágrafos para o desenvolvimento. Sempre, certo? Sempre que eu digo, porque é uma opinião fixa nossa, uma opinião de quem já tem uma experiência nessa situação, nesse contexto. Agora, se você quiser colocar 3 argumentos e desenvolver 3 parágrafos, você der conta de tudo isso, aí é com você, aí é tranquilo, tá? Então, olha só. A relação textual, ela tem que ser uma relação entre a introdução e esse primeiro parágrafo de desenvolvimento e entre eles, tá? É por isso que nós dizemos que o texto, ele é cíclico. É porque ele vai ter que o tempo todo fazer essa retomada, tá? Vamos aqui, por exemplo. Gente, olha só, acompanha aí. Ele te diz aqui o seguinte, ó. A organização textual. Como é que eu vou organizar o meu desenvolvimento? Dividir os parágrafos em períodos. E para isso aí é importante a tua aula de língua portuguesa. Você ter um conhecimento de sintaxe é fundamental nessa parte, tá? Porque você vai organizar os teus textos em período, principalmente compostos. Ó, você vai iniciar teu texto com um tópico frasal. Um tópico frasal que você vai retomar aquilo que já foi dito na introdução, tá? Lembre que, novamente, vou dizer para vocês, o texto ele é cíclico, ele é um ciclo. O que mais? Apresentar ideias novas relacionadas com as ideias já citadas. É isso que eu estava comentando agora há pouco com vocês. E eu vou organizar o meu texto em 3 períodos. Retomar, comprovar e sempre uma frase crítica. Vamos aqui para o quadro, gente, que eu vou explicar para vocês. Olha só. Então, nós estamos dizendo o seguinte para você. Como é que eu vou organizar o meu texto? Como é que eu vou organizar essa estrutura textual aí do desenvolvimento? Primeiro, dividir em períodos. Tá? Quando eu for fazer essa divisão em períodos, eu preciso ter uma noção de sintaxe. Tá? De sintaxe. Vamos fazer igual um aluno de outra instituição que disse assim, professor, eu não entendo muito de sintaxe. Dá para perceber que não entende, né? Que nem se pronunciar sabe pronunciar a ideia direito. Não é sintaxe, é sintaxe. Então, olha só. Precisa entender um pouco disso daqui. Para eu poder organizar o meu texto em períodos, principalmente períodos compostos. A sintaxe vai me ajudar nessa organização, principalmente das estruturas verbais, da organização das palavras que se relacionam com os verbos, das ideias, né? O que é sujeito, o que é complemento, o que é predicativo, enfim.
a sintaxe ela vai me ajudar a organizar todos esses períodos. Daí a importância de você ter separar um tempo para estudar um pouquinho mais sobre sintaxe da língua portuguesa. Tá? Outra coisa que é fundamental, que eu te falei aí, é que você vai organizar o teu texto em 3 períodos. Olha só. Tópico frasal. O que é o tópico frasal? Tópico frasal é uma frase curta que carrega uma ideia, né, central daquele teu parágrafo que você vai desenvolver ali, certo? E aí, o restante do período todo você vai organizar de 3 formas, tá? Em 3 formas, como posso dizer assim, 3 partes. Você vai retomar o que já foi dito, lembra que o texto ele é cíclico, você retoma a ideia, você vai comprovar esta ideia. O que seria comprovar esta ideia? Utilizar, por exemplo, um argumento de autoridade, uma citação, tá? E depois você vai lançar uma frase crítica. Lembra que eu falei sobre isso lá na tua introdução? Tá? Então, olha só como é que eu vou organizar esses meus períodos lá do meu texto, do meu desenvolvimento. Olha, retomar a ideia, comprovar esta ideia e lançar a frase crítica. Essa frase crítica é a tua opinião sobre essa ideia que você comprovou. Tá? Então, por exemplo, retomar a ideia. Lembra do primeiro argumento dela? Falta de informação da população. Então, ela vai retomar essa ideia lá. Ela vai retomar a ideia da falta de informação. E aí, depois, ela vai comprovar que as pessoas não têm informação adequada sobre isso. De que forma que ela vai comprovar? Ela pode fazer levantamento de dados, né, estatísticos. E aí, é importante você usar a coletânea. E aí, uma outra dica que eu dou para vocês. Usem todo o vocabulário da coletânea, tá? Isso é importante. Não é que você vai copiar, mas você pegar palavras específicas de lá, tá? Usar sinônimos, usar referências, usar dados estatísticos. O Enem adora comprovar fatos por dados estatísticos. Você sempre vê lá que no meio dos textos motivadores, sempre vê uma pesquisa com gráfico, né? Na maioria das vezes vê um gráfico lá te dando dados. Então, é a forma que eles usam para comprovar uma informação. Então, você pode também usar isso. Comprovar por meio de uma citação de um teórico, tá? E lançar uma frase crítica, que é a tua opinião sobre esse assunto, tá bom? Olha só, eu coloquei também aqui um exemplo de introdução, de desenvolvimento que nós vamos ver, tá? Olha só. Aqui, eu tenho o esquema de organização textual. Então, onde está escrito aí D1 a 1, é desenvolvimento 1, argumento 1. Tá? Como é que eu vou fazer isso daí? Você vai lançar aquilo que nós chamamos de tópico frasal. O que é esse tópico frasal? São aquelas frases em que você vai utilizar para iniciar o teu texto. Por exemplo, ó. Convém ressaltar a princípio, e isso aí é fundamental, tá? Para que você diga que você vai iniciar a tua argumentação. Você pode usar esse tópico frasal. Pode usar também, deve-se pontuar de início que, outro tópico frasal, vai anotando aí, gente. Em primeira análise, evidencia-se que, vai anotando para você não se perder. Outro tópico frasal. Primariamente, observa-se que. E aí eu tenho uma observação com relação a esse primariamente aí, tá? Ó. Esse primariamente, tem algumas pessoas que dizem assim. Professor, se eu usar o primeiramente no lugar do primariamente, pode? Pode. As duas formas estão corretas, tá? As duas formas estão corretas. Então, você pode usar primariamente ou primeiramente. Aí, vamos lá para o desenvolvimento 2, argumento 2. Então, por que eu coloquei argumento 1 e argumento 2? Porque para cada parágrafo
do desenvolvimento, você vai organizar as suas ideias pautadas em um argumento. Tá? São ideias diferentes, mas que elas se completam. Aí eu vou usar os tópicos frasais. Vai anotando aí para você não se perder, gente. De mesmo modo, destaca-se, e aí você vai dar continuidade. Tá? Outro tópico frasal. Cabe salientar outro sim. Esse outro sim, ele também é uma carta na manga, porque nem todo mundo usa essa conjunção. Tá? E aí você pode usar, anote aí, que você pode usar na tua redação, que você vai ganhar aí um brilho nos olhos do corretor. Ele vai dizer o seguinte aí, ó. Outro ponto relevante é. Então, você já mostrou o primeiro ponto relevante lá no desenvolvimento 1. E agora você vai mostrar outro ponto relevante no desenvolvimento 2. E aí, o ademais, que durante um tempo nem todo mundo usava, agora todo mundo está usando o ademais, tá? Ele é a mesma coisa que o além disso. Então, você pode usar as duas formas, que elas são sinônimas. E se você estiver fazendo aquele jogo de mostrar no primeiro parágrafo do desenvolvimento ideias positivas, e você vai contrapor com ideias negativas no próximo desenvolvimento, você tem que usar os tópicos frasais de conjunção adversativa. Entretanto, no entanto, todavia, né? Por outro lado, de outro modo, de outra forma. Você sempre vai ter que mostrar sempre esse jogo, certo? Anotaram aí? Então, vamos aqui para alguns exemplos de desenvolvimento. Como é que eles vão funcionar aí? Então, prestaram bem atenção no tópico frasal de início de cada um dos desenvolvimentos? Olha só. Vamos verificar aqui, primeiro, desenvolvimento 1, argumento 1. É da mesma redação, tá? Da candidata que nós vimos lá, a introdução, aquela introdução. Então, nós já lemos a introdução. E agora nós vamos ler o desenvolvimento dela, tá? O tema é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa redação é de 2018, tá? Olha só o que ele vai te dizer aqui no primeiro parágrafo. Primeiramente, ó, lembra lá do tópico frasal? Primariamente ou primeiramente, as duas formas estão corretas, tá? Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação de pessoas. Veja só, gente, ela está retomando o que ela disse lá na introdução. Esse é o esquema, é retomar o que já foi dito e iniciar com ideias novas. Então, ela já te disse o que ela vai falar, tá? A falta de informação das pessoas, né, da população. Consoante a teoria do habitus, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que favorece unicamente as empresas. Então, gente, olha só. Primeiro período lá do desenvolvimento, ela retomou a informação da introdução. O primeiro argumento dela é a falta de informação. E ela vem desenvolver isso aí. Ela retomou a ideia dela e depois ela tem que comprovar. Lembra que o esquema é esse. Retomar, comprovar e frase de efeito. Então, ela retomou. Ela comprovou isso aí com o quê? Com a teoria de Bourdieu. Ela utilizou o filósofo francês, sociólogo francês, para poder, digamos assim, comprovar essa ideia dela. Então, esse segundo período todinho aí do parágrafo, ela comprovou a argumentação dela e ela vai lançar a sua frase de efeito. Ela diz o seguinte, ó, dessa forma, que forma? A forma que ela comprovou a teoria dela. A forma que ela comprovou, que ela está comprovando sua argumentação. Dessa forma, as medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu.
dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Tá? Vamos aqui, gente, para o quadro. Olha só. Deixa eu falar com vocês agora aí, como a gente diz assim, tete a tete. Né? Deixa eu falar com vocês agora tete a tete. Então, nós lemos lá, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, nós lemos toda a ideia dela. Retomar, comprovar e lançar a frase de efeito, a frase crítica. Então, ela retomou a ideia da falta de informação da população. Tá? E assim, ela marcou, com um tópico frasal, ela marcou o início do desenvolvimento. Primeiramente, ou primariamente, ou vale ressaltar de início, enfim, ela jogou lá um tópico frasal, que ela marca o início do seu desenvolvimento. Certo? Tá, beleza. Então, o que foi que ela fez? Ela retomou a ideia da introdução. Ela comprovou, por meio da teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu, a teoria do habitus, essa ideia que ela retomou. Certo? E depois, o que foi que ela fez? Ela lançou a frase crítica. Ela diz que dessa forma, né, é preciso que haja mudanças para que mude essa visão, né, essa manipulação de forma negativa na vida dos usuários. Então, olha só, ela fez esse jogo, ela fez esse esquema. Ela retomou, ela comprovou e ela lançou a frase crítica. Perfeito? Deu para entender aí? Beleza, dúvidas pode mandar aí que a gente vai respondendo aqui. Vamos aqui de novo ver agora já a desenvolvimento 2 e o argumento 2. Vamos lá. No desenvolvimento 2, argumento 2, ela diz o seguinte, ó. Desenvolvimento 2, argumento 2. Ademais, lembram lá, anotaram lá tudinho lá os esquemas que eu coloquei para vocês? Ademais significa além disso, né? Então, ademais, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência e abuso do poder governamental. Então, olha só, ela está retomando a ideia lá da introdução. E depois ela vem comprovar isso daí. Por meio de quê? A alusão histórica. Ela vai dizer o seguinte, ó. Durante a era Vargas, a manipulação comportamental dos brasileiros foi uma realidade da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Se eu não me engano, isso era chamado de DIP, né? Vocês podem me corrigir aí, pessoal de história. Que possuía a função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação, visando o controle da população. Nos dias atuais, então olha só, agora ela vai contextualizar. Ela fez a alusão histórica para comprovar a teoria dela, para comprovar o argumento dela. E lembre-se disso, que toda vez que você for fazer essa alusão histórica, você tem que depois contextualizar para a realidade. O Enem, ele gosta de pessoas atualizadas, contextualizadas. Então, ela diz assim, nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão mais expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados históricos de navegação que possibilitam a ocorrência de uma obediência influenciada como ocorreu na era Vargas. Então, novamente, ela vai fazer a comprovação. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, né, que nós vimos lá, D1A1, ela usou, para comprovar a ideia, uma citação de autoridade. Ela usou o Bourdieu. E aqui, nesse segundo parágrafo do desenvolvimento, ela está usando uma alusão histórica. Tá? E aí ela vem com a sua frase de efeito, com a sua frase crítica. Desse modo, urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência de uma liberdade comportamental de todos. Tá? Vamos voltar aqui para o quadro, gente, conversar com vocês frente a frente. Olha só. Perceba o seguinte. O esquema que ela fez foi esse aqui. Tá? Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, ela retomou a ideia dela lá da introdução. Apaguei daqui. Lá da introdução, ela comprovou esse argumento e lançou a frase crítica, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, o texto, ele é cíclico, ele sempre vai ser essa jogada aqui, retomar, comprovar e lançar a frase crítica. Agora, para isso daqui, gente, acontecer, é fundamental que você tenha uma boa base,
de história, de geografia, de física, de biologia, de química, de tudo. Tá? Para que isso daí? É aquilo que nós chamamos de repertório. É o que nós vamos chamar de repertório. Eu só tenho condições de fazer uma alusão histórica se eu tenho conhecimento da história, melhor dizendo. Eu só vou poder comprovar geograficamente, por exemplo, uma estrutura sociopolítica de um país para o outro, se eu tiver conhecimento de geografia política. Né? Eu só vou poder comprovar uma teoria social se eu conseguir entender um sociólogo e ter uma base da sociologia. E assim por diante. Tá? Então, para eu poder fazer essa jogada o tempo todo, de retomar, comprovar, lançar a fase crítica, é fundamental o meu repertório. Então, para isso é fundamental a tua aula de história, de sociologia, de química, de biologia, de matemática, de tudo, tá? De tudo. Então, olha só, ela lançou esse esquema. Então, sempre repare, vai ser sempre esse esquema aí. E aí, lá na conclusão, ela vai de novo retomar tudo isso daí, tá? Só que dessa vez ela não vai mais comprovar. Já lá na conclusão, ela vai retomar a ideia da tese, a ideia do tema, mas aí, ao invés de comprovar, ela vai propor uma solução, tá? Mas a questão da proposta de intervenção, a gente vai deixar para um próximo encontro, porque também tem muitas particularidades com relação a isso daí, tá? Então, só para a gente fechar essa ideia de desenvolvimento, organizar o teu texto em períodos, tá? Sempre marcar o início de cada parágrafo com aquilo que nós chamamos de tópico frasal, certo? Isso é importante. Principalmente o primeiro parágrafo, porque é o início da tua argumentação. Então, você tem que dizer para o cara que vai corrigir que você vai começar. Olha, agora eu vou começar a argumentar. Então, coloque lá. Vale ressaltar de início, primeiramente ou primariamente, né? Em uma primeira análise, em um primeiro momento, em um primeiro plano. Sempre tem que marcar isso daí, certo? E aí você retoma, comprova e lança a tua frase crítica. Qual foi a frase crítica dela desse segundo parágrafo? Ela diz o seguinte: urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência da liberdade de informação, né? Comportamental de todos. Então, o controle do comportamento dos usuários de internet. Então, ela fez isso daí, lançou essa frase crítica para dizer que o governo usa, né, não só o governo, mas grandes empresas particulares, privadas, também usam isso aí de uma forma equivocada para manipular o comportamento das pessoas. Né? Você vê que quando você visita um site de venda procurando um produto, o cara lá, a empresa lá que programa tudo lá, ela vai já traçar um perfil, olha, ele está procurando um celular. Ele vai jogar para ti o tempo todo propaganda de celular, que é para colocar na tua mente, que a gente chama de mensagem subliminar, para que você, de fato, compre aquele celular. Às vezes você nem está precisando. Mas você está procurando, tipo, uma outra pessoa para dar de presente, mas ele vai abrir um perfil teu ali e vai ali, ó, sempre colocar na tua cabeça essas informações. E você acaba comprando não só de presente para uma outra pessoa, mas acaba comprando para ti também. Você não precisa, mas vai acabar comprando. Então, isso tem que mudar. É essa estrutura que ela está criticando aqui que precisa mudar. Tá? Olha só. Então, gente, anotaram tudo aí? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai lançando aqui que a gente vai respondendo. Então, hoje nós falamos sobre introdução, vimos toda a estrutura da introdução, e hoje nós falamos sobre desenvolvimento e vimos toda a estrutura do desenvolvimento. Nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a proposta de intervenção, que é a conclusão, que não é uma mera conclusão. Diferente das outras formas, né, de seleção, o Enem ele cobra uma proposta de intervenção para uma problemática apresentada. Tá? Então, a gente precisa ver alguns elementos que fazem parte, a estrutura que faz parte, aí, e ela requer um pouquinho mais de tempo. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Tá? Ó, se não há nenhuma pergunta, muito obrigado pela vossa atenção. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Quem sabe a sua foto estará aí, né, para colocar no nosso slide. Gente, deixa eu me despedir de vocês aqui frente a frente. Só,
Muito obrigado aí pela atenção. Tá? Estamos aqui à disposição de vocês. Só para tirar rapidamente mais uma dúvida, eu disponibilizei para vocês um e-mail, né, para a gente fazer a correção de algumas redações. Só que assim, está dando um pouquinho de trabalho coletar tudo isso, porque muitos alunos estão mandando em folha de caderno, e em forma de imagem, né, JPG. Então, o arquivo, ele precisa, a gente está dando uma mexida para poder fazer a impressão. Mas, na medida do possível, eu estou fazendo esse sistema, e eu acredito que a partir da próxima semana eu vou começar essa correção. Professor, mas demora tudo isso. É porque a gente tem que realmente fazer todo esse processo aí. Tá? Mas, gente, muito obrigado. Tá? Nos encontramos na próxima aula. Até mais.